Colossenses capítulo 4. Nesse último capítulo, Paulo dá suas últimas instruções à igreja e fala sobre a necessidade de buscar as primeiras coisas primeiro, ou buscar o que é mais importante primeiro. Vivemos numa sociedade que inverteu os valores. As pessoas dão mais valor às coisas materiais do que às coisas espirituais, inclusive a gente que nem quer saber das coisas espirituais, só está com os olhos fixos nas coisas materiais. As pessoas não buscam o que é mais importante primeiro, inclusive dentro das nossas próprias igrejas. Há muitos crentes, ou não crentes, mas que são membros da igreja, que não buscam o que é mais importante primeiro. Já no capítulo 3, nós já estudamos, o apóstolo Paulo havia dito aos colossenses que deviam buscar as coisas que são do alto mais do que as coisas que são da terra. E agora no capítulo 4, Paulo apresenta quais são as coisas mais importantes que devemos buscar. É o que estaremos a considerar hoje e também nas próximas quintas-feiras. E a primeira coisa que quero considerar hoje é a primazia da oração. A primazia da oração. Do versículo 2 ao versículo 4, Paulo diz assim: perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Irmãos, a oração é o oxigênio da alma. A oração é o canal aberto de comunicação com Deus. É a forma que nós temos de comunicarmos-nos com Deus, que é a fonte da vida. O comentarista bíblico William Hendricks diz que a oração é a expressão mais importante da nova vida. Quem nasceu de novo, quem verdadeiramente passou pela experiência de uma conversão, de um novo nascimento, anseia e tem prazer em falar com o Pai através da oração, porque esse anseio é colocado no nosso coração pelo Espírito Santo, que recebemos quando cremos. A oração é o meio pelo qual podemos obter para nós e para outros também, para pessoas pelas quais oramos também, a satisfação das necessidades, tanto físicas como materiais. É através da oração. Temos necessidades físicas? Temos. Temos necessidades espirituais? Temos. Através da oração podemos obter a satisfação dessas necessidades. A oração também é a arma divinamente estabelecida para combater, para que possamos combater os ataques do diabo e seus demônios. Pedro diz que Satanás é como um leão que vive a rugir, a buscar a quem possa tragar. Na carta aos Efésios, lá no capítulo 6, onde Paulo nos exorta a fortalecer-nos no Senhor e na força do seu poder, depois de indicar que devemos revestir-nos de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes
contra as astutas ciladas do diabo, lá no versículo 18. Paulo diz assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Nós já lemos esse texto hoje. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica. O que Paulo está a ensinar-nos aqui é que a oração, ela faz parte do recurso de Deus para o nosso fortalecimento. E deve ser feita em todo o tempo, a confiar na ajuda do Espírito Santo, que intercede por nós. Ou como diz no versículo 2 de Colossenses 4, perseverai em oração. Perseverai em oração. Devemos observar, irmãos, que o verbo aqui está no imperativo. É uma ordem, perseverai. Não é opcional. Não é perseverai se tiveres tempo. Perseverai se tiveres vontade de orar. Não. É arrumem tempo para orar. E ore, mesmo se não tiver vontade. Irmão, se eu fosse orar só quando me desse vontade, eu ia orar menos do que oro. Mas eu me obrigo a orar. Não estou com vontade, eu vou e oro. Eu oro. A oração é indispensável para o nosso crescimento e fortalecimento espiritual. O que protege, sustenta e dá vitória à igreja é a oração. Por isso a igreja precisa ter um programa, um ministério efetivo de oração. Eu ainda acho que a nossa igreja ora pouco. Devíamos orar mais. Quando eu estava no Peru, a cada 3 meses a nossa igreja se reunia num sábado inteiro só para orar. Era dia de jejum e oração. Chegávamos lá às 9 da manhã e até às 5 da tarde. Não tinha lanche, não tinha comida, era louvor, oração, ouvir a palavra de Deus. Cada 3 meses fazíamos isso. Não sei se eu marcar uma reunião dessa aqui, quantas pessoas virão. Se na quinta-feira até tão pouco, imagine um sábado o dia inteiro de jejum. Mas talvez chegue o dia que eu me arrisque. Talvez chegue um dia que eu me arrisque a fazer isso. Irmãos, a igreja precisa ter um ministério efetivo de oração. O apóstolo Paulo, ele tinha plena consciência da necessidade da oração. Ele sabia da importância da oração, principalmente para o cumprimento eficaz da sua missão. Paulo era um missionário. Então ele pedia à igreja que orasse pelo seu ministério. Irmãos, olha a primazia que Paulo dava à oração. Quando Paulo escreveu esta carta à igreja, onde é que ele estava? Preso. Preso. Então ele pedia à igreja que orasse pelo seu ministério. Versículo 3 e 4, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Paulo não abria mão da oração, não abria mão da oração intercessora da igreja, por isso pedia, orando também juntamente por nós. Aos Efésios, Paulo fez o mesmo pedido. Efésios 6,19. Orem por mim, diz ele, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. Orem por mim e por mim. Paulo pede para que orem por ele, para que ele fosse capaz, para que ele fosse poderoso
para cumprir a sua missão. Irmãos, algo que me deixa muito feliz, e eu vou dizer aos irmãos, e me enche de coragem, de ânimo, é quando ouço algum irmão dizer que está a orar por minha vida e pelo meu ministério. Há uma irmã que quase todo dia ela me escreve: pastor, acabei de orar por você. Falei: obrigado, irmã. Obrigado. Não troco isso por nada. Se algum irmão ou irmã me perguntasse: pastor, o que você prefere? Que eu lhe convide para um delicioso almoço em minha casa ou que separe um tempo para orar por si? A minha resposta seria: que separe um tempo na tua agenda diária para orar por mim. Aí sim, então depois de orares, se sentires no teu coração, pode convidar-me para almoçar, que eu vou, eu aceito. Mas eu prefiro que ore por mim. A oração é a chave que abre portas e capacita a igreja para cumprir sua missão no mundo. Portanto, se queremos ser uma igreja vitoriosa contra o inimigo que nos ataca sem parar, e se queremos ser mais eficazes no nosso dever de sermos sal da terra e luz do mundo, precisamos orar sem cessar. Irmãos, eu reconheço a importância da oração para a igreja. E por reconhecer a importância da oração para a igreja, é que louvo a Deus sinceramente pela vida dos irmãos que têm o saudável hábito de frequentar os cultos de oração como esse aqui, que temos todas as quintas-feiras. Também as reuniões de oração que realizamos todo o primeiro domingo de cada mês. Aqui estamos com um grupo, mais ou menos 12 pessoas a orar. Os irmãos que fazem isso estão a dar a maior contribuição para a saúde espiritual da igreja e para que seja poderosa na sua luta contra as portas do inferno. Mas agora eu vou dizer algo triste aos irmãos. Esse mês de setembro eu faço 7 anos que cheguei aqui. Cheguei aqui no dia 26 de setembro. Há irmãos que durante 7 anos eu nunca vi num culto de oração. Nunca vi. Não sei a razão, Deus sabe. Mas a gente que eu nunca vi. Talvez se marcasse uma outra atividade aqui estaria. Mas a oração... Nenhuma atividade na igreja, escutem bem, nenhum programa serve para substituir a prática da oração. Houve um ano que nós comemoramos o aniversário da igreja numa quinta-feira, porque dia 18 de junho, né, caiu numa quinta-feira, fizemos um culto. Alguns desses que eu nunca vi aqui na oração, nesse dia do aniversário estava. Então, não sei se o problema era problema. Para não estar. Mas que fique claro isso. Nada, nenhuma atividade, nenhum programa serve para substituir a prática da oração na igreja. Alguém já disse que quando agimos, colhemos os frutos do nosso trabalho. Mas quando oramos, colhemos os frutos do trabalho de Deus. E são esses frutos que eu quero colher, não do meu trabalho, mas do trabalho de Deus. Então temos que orar. Samuel Chadwick era um teólogo inglês e professor universitário que viveu no século XIX. Os seus biólogos
o descrevem como um homem de oração. Era um homem que orava intensamente, profundamente. E uma das suas declarações sobre a oração, que se tornou célebre, foi a seguinte: a maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Ele não teme os estudos, nem o trabalho e nem a religião daqueles que não oram. Ele ri de nossa labuta, zomba de nossa sabedoria, mas treme quando oramos. Não tenho dúvida, irmãos, que é por isso que o diabo tenta e coloca tanto desânimo na vida da maioria dos crentes, para que não participe das reuniões de oração de suas igrejas. E não é só da nossa igreja aqui, não. Não é só aqui. A maioria das igrejas, os cultos de oração de quarta ou quinta-feira são cultos esvaziados. Pouca gente. É porque o diabo treme quando oramos. E a sua maior preocupação é essa, é afastar os cristãos da oração. Ele não teme os estudos, nem o trabalho e nem a religião daqueles que não oram. Não teme. Ele ri da nossa labuta, zomba da nossa sabedoria, mas treme quando oramos. Irmãos, devemos resistir ao diabo e não ceder ao desânimo e desinteresse que coloca em nossa vida, o que quer colocar em nossa vida em relação à oração. Mas que a oração perseverante tenha sempre lugar de primazia em nossa vida e em nossa igreja. Vale a pena lembrar o ditado antigo que diz: muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. Portanto, irmãos, que busquemos mais as coisas que são de cima e não as que são da terra. A dar à oração o lugar de primazia que merece e que necessitamos. Amém?